Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso canal. Você ama a sua vida, sua família e você gosta de ver sua família feliz. Com certeza, isso eu tenho certeza, não tenho dúvida alguma. Você quer ver as pessoas que você ama alegre, feliz. Isso é o desejo do nosso coração. Que tenhamos alegria em nossas vidas, que sejamos felizes. A pergunta que eu te faço, você acha que Deus não quer ver os seus filhos felizes? Claro, por amor, Ele enviou seu único Filho, Jesus Cristo, para nos salvar, para nos dar vida, como Jesus falou. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa é a palavra que Jesus falou. Ele não veio para ver o seu povo sofrendo, para ver o seu povo triste. Quando ele deu a vida dele, ele deu para nos salvar, para nos livrar da maldade humana e espiritual, sabendo que temos um Deus que cuida de nós, que olha por nós. Então, alegra a sua vida. Seja uma pessoa alegre, uma pessoa grata, todos os dias da sua vida. Quando você acordar, agradeça a Deus. Quando você agradece, a maior oração, a oração mais forte de um filho de Deus, de uma filha de Deus, é a gratidão. Quando você tem um coração grato, não importa o que esteja acontecendo, mas aí você pode me dizer como que uma pessoa ela vai agradecer quando tem alguém que ela ama muito sofrendo, às vezes uma grave enfermidade. Quando um pai ou uma mãe olha para um filho, vê sofrendo, coisas que não estão ao alcance dele, mas nós temos um Deus, nós temos um Pai que quer ver nossa alegria. Ele não quer nos ver triste, ele não é Deus que envia a enfermidade. Ele quer que as pessoas se alegrem umas com as outras e que nós sejamos gratos a cada dia que vivemos. Tem pessoas que passam por graves enfermidades e Deus cura. Aí toda tristeza, toda angústia se transforma em riso e alegria. O momento não é fácil. Às vezes um momento que uma família está passando, às vezes é na área financeira, e não é fácil. Mas tem pessoas que têm problemas que aos olhos humanos não tem como resolver. Não tem como mudar a situação. Mas para o nosso Pai Todo-Poderoso, nada é impossível. Então, no Salmo 126, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Às vezes nós devemos nos alegrar antes da bênção chegar. Não é como as pessoas falam, fica cantando vitória antes da hora. Temos que nos alegrar no Senhor, porque a nossa esperança vem dele. A cura, às vezes, só vem dos céus. Às vezes a cura vem através de orações já agradecendo. Aquele profeta que agradeceu antes da chuva chegar, ele viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Isso me dá tanta esperança quando às vezes a gente vê um sinal tão pequeno que para muitas pessoas não vale nada, mas para aquele que busca a Deus, que olha os sinais, os pequenos sinais, ele começa a ter uma transformação dentro dele, ele começa a se alegrar, porque ele sabe que Deus faz chover através da força, da fé, da esperança, da alegria, porque aquele profeta, quando escutou aquele jovem falar para ele: agora eu estou vendo uma nuvem,
uma nuvem, uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. Ele falou: é o sinal que vai chover. E é esse sinal que eu creio, meu irmão, minha irmã, crê nos sinais de Deus. Essa palavra não é em vão. A palavra de Deus, ela não volta vazia para Ele. E quando Deus toca no coração da gente para a gente falar sobre uma palavra, é porque vem bênção de Deus para as nossas vidas. Creia nos sinais de Deus, pequenos sinais na sua vida. Comece a observar através da tua oração, através das orações que fazemos neste canal, que é um canal de bênção da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela nos traz renovo, ela nos traz alegria, ela dá liberdade para o seu povo. O Senhor restaura-nos, assim como enches o leite dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com cantos de alegria trazendo seus feixes. O Senhor é aquele que nos restaura. Creia na palavra de Deus. Creia em Deus, num Deus bom, num Pai todo-poderoso que restaura. Ele restaura as nossas vidas em todas as áreas. Qual a área da sua vida que você está precisando de restauração? E nosso Pai, Ele é muito poderoso. E isso alegra o nosso coração. Porque quando uma pessoa ela não tem como esperar, por quem ela esperar, ela entristece o coração. Nós temos o nosso Pai. Nós não devemos ficar desesperados, porque temos um Pai a quem buscamos todos os dias, a quem louvamos e agradecemos todos os dias pelas nossas vidas. Então tem esperança, tem fé, tem milagres chegando, tem bênçãos do Senhor. O Senhor restaura-nos, restaura as nossas forças, assim como Ele enche o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Quando você chora, quando você clama, quando clamamos a Deus, fazendo uma oração, Deus escuta a voz de uma pessoa que está orando do fundo da alma. Essa oração, ela não volta vazia. Ele enche Ele enche a nossa boca de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Todos os salmos que se fala em cantos, em louvores, em cantos de alegria, em cantos de gratidão, em cantos de pedido de socorro, tem provisão, tem libertação, tem cura, tem milagres. A provisão de Deus vem através da nossa manifestação, da nossa semente plantada todos os dias. Plante a semente da oração e com certeza você vai receber os frutos. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Uma semente plantada, ela dá um fruto, uma árvore, pode ser uma árvore frondosa. Uma semente plantada, várias sementes de orações todos os dias que plantamos no canal, que esperamos em Deus, tem resposta. Você vai sair com risos de alegrias, porque Deus traz resposta das nossas orações. Você, meu irmão, minha irmã, nunca sai de mãos vazias. Essas orações, elas chegam até o trono de Deus. E eu creio que Deus vai trazer alegria para as nossas vidas, a gratidão do nosso coração antes da bênção chegar. É porque sabemos em quem confiamos. Porque os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Salmo 125, versículo 1. Aqueles que confiam no Senhor são como um Monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Por quê? Porque sabemos que o nosso Deus, Ele é poderosíssimo. Ele fez os céus e a terra.
e todos os pedidos Ele escuta. E aquele que é para o nosso bem, Ele concede. Eu creio, eu tenho muita fé em Deus. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio que Ele é o único que podemos confiar, esperar e já agradecer, porque vem chuva de Deus. Quando Deus dá um sinal, quando Deus manda uma palavra, quando eu estou em oração, eu peço ao Espírito Santo de Deus para falar com o seu povo, para falar conosco. E Ele é quem escolhe a palavra do dia e a palavra da noite. Não sou eu quem escolho. Eu creio, porque sozinha eu não conseguiria fazer uma oração. Sozinha não sairia uma palavra da minha boca. Eu creio que a palavra de Deus, ela nos sustenta, ela nos alimenta, ela nos dá, ela fortalece o nosso espírito e tira as vendas dos nossos olhos espirituais. Porque o homem natural, que olha só com os olhos naturais, ele vai ser como aquele jovem que o profeta falava para ele: vai lá, vai ver se tem um sinal no céu. Ele olhava para o céu, não via nenhuma nuvem, e ele voltava e falava para o profeta: não tem sinal nenhum, não vemos nada, não tem nada. Ele volta, o profeta falava: volta, vai lá, olha novamente. E ele ia e voltava, ia e voltava. E quando foi no final, ele voltou e falou: tem uma nuvem, mas é muito pequena, é uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí o profeta, que é aquele homem que enxerga pelo mundo espiritual, que ele enxerga as coisas de Deus, que ele escuta a palavra de Deus e que ele olha os sinais, às vezes um sinal tão pequeno na vida de uma pessoa e ela não acha que aquilo é um sinal de Deus, como dos médicos. Um médico certo, a medicação certa para um determinado problema de saúde, de uma enfermidade. Isso é um sinal que Deus coloca no caminho dos seus filhos para dizer: olha, eu estou enviando o meu socorro. Eu estou enviando pessoas certas para curar essa enfermidade, para a glória do nome do Senhor. Porque eu creio que tem enfermidade que é para a glória do nome do Senhor, não é para a morte, é para a glória de Deus. Tem outros sinais, às vezes um sinal de que vai acontecer um milagre na vida financeira. Às vezes é uma coisa tão pequena, às vezes é um trabalho, um serviço comum. Aí a pessoa fala: mas eu orei tanto para Deus, eu pedi um trabalho melhor, olha o trabalho que Ele me deu, um trabalho tão simples, um trabalho que não vai dar para suprir tudo. Aí Deus olha e fala: mas a chuva está chegando, meu filho, isso é só um sinal. Você, quando entrar nessa empresa, você vai subir de cargo, vai, anima-te, alegra-te. Aí a pessoa que tem outra pessoa do lado que tem intimidade com Deus, que busca a Deus, aí fala assim: te anima, meu irmão, minha irmã, se anime, porque lá dentro você vai ter oportunidade. Isso é uma porta que se abriu. Lá dentro Deus vai te colocar em lugares melhores. Vai, faz o teu trabalho, agradece a Deus. Isso é o início. Às vezes é um início de você pegar um registro na carteira para você ter a experiência, para depois você poder ser chamado em outro lugar e você já ter experiência. Tem tantas pessoas que às vezes uma porta se abre e ela fala: nossa, que decepção, eu pensei que era uma coisa melhor. Às vezes é em um casamento. Uma pessoa está casado, aí começa a reclamar do casamento: mas eu pedi dessa forma, e por que está desse jeito? Mas Deus tem coisas melhores para o casal lá na frente. Porque às vezes as pessoas pensam que é tudo só eu orei, aí vem a chuva logo, vem as bênçãos de uma vez. Deus vai colocando sinais na vida das pessoas. Olha como diz na palavra:
Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. As pessoas estavam cativas. As pessoas estavam passando por um cativeiro e Deus libertou. Esse é um momento de crer, de libertação na saúde, libertação nas finanças, libertação de um casamento que está frio, de um casamento que tem muitos problemas. É cura e libertação. O Senhor faz grandes coisas na vida dos seus filhos e filhas e vem através de sinais da sua palavra. E os que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Permaneça firme, meu irmão, minha irmã. Olhe os sinais de Deus na sua vida. Não seja como aquelas pessoas que Deus manda os sinais e elas ficam. Ah, mas por que Deus não vem em meu favor? Tem uma história que ela é muito conhecida, que as pessoas falam assim, que uma senhora orou muito pedindo socorro de Deus e ela estava passando por uma enchente na cidade. Aí mandaram um bote. Ela não, eu estou esperando Deus vir me socorrer. Aí mandaram outras pessoas para salvar ela. Não, eu estou esperando Deus para me socorrer. E a água foi subindo. Aí mandaram um helicóptero e ela não aceitou a ajuda. Aí, de repente, ela acordou e já estava no céu. Ela falou, mas Senhor, eu esperei tanto. Ele falou, eu te mandei tantas pessoas para te salvar e você não aceitou a ajuda. Às vezes, as pessoas, elas estão com as bênçãos na frente dela e elas não enxergam. Mas aquele profeta, ele enxergou uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. E ele falou, ai, vai chover. Fala pro rei, vou falar pro rei que vai chover. E já começou a se alegrar e a chuva veio e veio em abundância. É assim, espera em Deus. Espera em Deus, já comece a se animar, a se alegrar. Não deixa que ninguém te abale. Não deixe que a situação que você olha te abale. Você é forte. Aqueles que confiam no Senhor são como um monte Sião que não se podem abalar. Espera no Senhor, meu irmão, minha irmã. Fica alegre, fica grato, porque Deus vem com provisão, Deus vem com livramento e Deus vem com curas e milagres. São pequenos sinais, mas que a semente que é plantada na hora do choro, ela é colhida com alegrias, com cantos de alegria e cantos de vitória. Eu creio e eu espero no Senhor, que Ele vem com provisão para as nossas vidas, em todas as áreas das nossas vidas. Pai, em nome do Todo-Poderoso, do Senhor Jesus, o Teu Filho, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que eu te agradeço por essa palavra, uma palavra de risos, de alegria, de renovo, de esperança, de gratidão, porque coisas grandiosas vem fazendo o Senhor em nossas vidas, nas nossas vidas diárias. Todas as nossas orações plantadas vão ser colhidas de bênçãos que virão em forma de feixes, grandes feixes. A chuva de Deus transborda em nossas vidas, que a alegria do Senhor seja presente em nossas vidas. A alegria do Senhor é a nossa força. E é nesse grandioso Deus, Pai Todo-Poderoso, que esperamos. Vamos orar a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, de gratidão. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos, Senhor, de toda maldade humana e espiritual. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço, Pai,
pela chuva de bênçãos, pelas bênçãos derramadas na vida dos teus filhos e filhas, para a glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém.